Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A noiva da capela abandonada. A pequena cidade de São Pedro do Itabapoana, encravada nas montanhas do Espírito Santo, guardava em suas pedras coloniais mais do que o silêncio do tempo. Havia uma trilha esquecida que levava até uma antiga capela, agora coberta por musgo e eras. O lugar era conhecido como Estrada dos Sinos por causa de um som metálico que ecoava por entre as árvores nas noites sem lua, como se alguém tocasse um sino fúnebre lá de dentro. Os moradores antigos evitavam falar sobre a capela. Diziam que, em tempos distantes, ela fora palco de uma tragédia que manchou suas paredes de sangue e promessas não cumpridas. Tudo começou com um casamento que jamais aconteceu. Uma noiva, vestida de branco, desapareceu na noite anterior à cerimônia, e o noivo enlouqueceu, jurando que ela ainda o chamava todas as noites para o altar. No presente, jovens curiosos de cidades vizinhas passaram a visitar a ruína para fazer vídeos e provar sua coragem. Mas quase todos voltavam em silêncio, pálidos e com os olhos arregalados. Um deles, chamado Vitor, deixou sua câmera para trás e nunca mais foi visto. A polícia fez buscas por semanas, mas a única coisa encontrada foi um véu branco pendurado na cruz do altar. Marta, uma estudante de história da UFES, decidiu investigar a lenda para seu trabalho de conclusão. Ignorando os avisos da população local, ela subiu sozinha pela Estrada dos Sinos. Levava lanterna, gravador e um diário antigo que conseguirá com uma senhora centenária da cidade. No diário, uma frase se repetia: ela não perdoa promessas quebradas. Ao chegar à capela, Marta sentiu uma mudança no ar. Era como entrar num túmulo. Os vitrais partidos deixavam a luz da lua desenhar sombras distorcidas no chão. O altar ainda estava lá, coberto de poeira e flores secas. Um espelho antigo, rachado, refletia uma imagem que não era a dela. Era uma mulher vestida de noiva, com o rosto coberto por um véu encharcado de sangue. A estudante gravou tudo, mas quando tentou sair, percebeu que a porta da capela estava trancada, mesmo sem fechadura. Do lado de fora, o vento sibilava como um lamento. E então, o sino tocou. Uma única vez. Mas o som reverberou fundo em seu peito, como se chamasse seu nome. Marta não sabia, mas naquele momento, havia sido marcada. Ao tentar quebrar uma das janelas, uma força invisível a lançou para trás. Ela caiu próxima ao altar, e ali, encontrou um anel de noivado. Quando tocou o objeto, ouviu passos atrás de si. Virou-se lentamente e viu a noiva. Mas seu rosto era apenas um vazio, um buraco negro cercado por um grito mudo. Marta tentou gritar, mas sua voz não saía. O último registro da gravação captou a voz de uma mulher sussurrando: "Você prometeu que voltaria." Depois, silêncio. O sumiço de Marta causou comoção na cidade. Seu professor, Dr. Aníbal, decidiu buscar respostas. Foi até São Pedro do Itabapoana com um pequeno grupo de estudantes. Ele conhecia as histórias, mas acreditava que havia uma explicação racional e encontrou o diário que Marta deixará na pousada, com as últimas páginas escritas em letras trêmulas e manchadas de sangue. Aníbal seguiu as pistas deixadas por ela até a capela. No caminho, encontraram uma flor branca no meio da estrada, uma flor que só nasce sobre túmulos recém-fechados. Os ventos aumentavam à medida que se aproximavam do local, e o sino tocava mais forte, como se alguém o empurrasse com raiva. O grupo hesitou, mas o professor seguiu em frente. Dentro da capela, encontraram o gravador de Marta ainda funcionando. A última faixa continha a voz da noiva, uma promessa quebrada. Um destino selado. Então o sino tocou novamente, e a porta se fechou sozinha. Um dos estudantes começou a rir incontrolavelmente, depois caiu no chão com o nariz sangrando. Dizia que a noiva queria casar naquela noite. O espelho da capela refletia não apenas as pessoas presentes, mas também aqueles que já haviam sumido ali. Vitor, Marta, uma senhora que desaparecera nos anos 80. Eles estavam parados, vestidos como em seus últimos momentos, atrás da noiva. Todos com olhos vazios. Era como se a capela fosse um limbo, e o casamento amaldiçoado se repetisse eternamente.
Aníbal tentou destruir o espelho, mas uma força invisível o impediu. As vozes começaram a sussurrar promessas de amor eterno, votos quebrados, juras traídas. Era a dor que sustentava aquela entidade. A noiva precisava de testemunhas. E precisava de um noivo. Um dos estudantes, Rafael, foi escolhido. Seu corpo foi levado até o altar. O grupo conseguiu fugir quebrando uma janela lateral com um crucifixo enferrujado. Mas Rafael ficou para trás. Nunca mais foi visto. Na manhã seguinte, a capela parecia intocada, como se ninguém tivesse entrado ali há décadas. Mas agora, havia uma nova flor branca na entrada, com um bilhete escrito à mão, até que a morte nos una. Com a repercussão do caso, a prefeitura decidiu lacrar a entrada da capela com concreto. Mas, dias depois, ela estava aberta novamente. Ninguém soube explicar como. As grades foram encontradas retorcidas e o altar, cheio de pétalas de rosa. Um padre local tentou exorcizar o local, mas foi encontrado dias depois em estado catatônico, repetindo: "Ela me perdoou, mas não me libertou." Relatos começaram a se espalhar. Motoristas que passavam perto da trilha viam uma mulher de branco andando no acostamento. Sempre descalça, com um vestido sujo de terra. Quando alguém parava, ela sumia. Outras vezes, aparecia no banco traseiro de carros em movimento, olhando pelo retrovisor com olhos sem pupilas. Uma médium chamada Dalva foi chamada ao local. Disse que a capela estava sobre uma fenda espiritual, alimentada por dor, amor não correspondido e promessas descumpridas. A noiva fora morta pelo próprio noivo, um rapaz da elite da cidade, que descobriu que ela estava grávida de outro. Para encobrir o escândalo, a família dele fingiu que ela havia fugido. Dalva tentou fazer contato com a alma da mulher, mas só conseguiu captar imagens confusas: um vestido branco manchado, uma faca caída no altar, e o sino tocando sozinho sob a chuva. A noiva não queria vingança, queria o ritual completo, o casamento. Cada pessoa capturada pela entidade ocupava um papel: noivo, padrinhos, plateia. Todos condenados à eternidade. Um cinegrafista que acompanhava a Dalva sumiu após filmar a cerimônia fantasma dentro da capela. No vídeo encontrado, via-se uma missa completa, com bancos cheios de figuras translúcidas. A noiva caminhava até o altar, e quando se virava para a câmera, seu rosto era uma caveira viva, chorando sangue. Então a tela ficava preta. A cada mês, mais uma pessoa desaparecia. A floresta em volta parecia crescer mais rápido, como se quisesse esconder o caminho. A noiva, dizem, agora aparece também em sonhos, sussurrando votos de casamento. E aqueles que sonham com ela, não acordam no dia seguinte. Os moradores da cidade começaram a abandonar suas casas mais próximas à Estrada dos Sinos. A igreja matriz distribuiu crucifixos, mas as pessoas sabiam que não era uma questão de fé, e sim de pacto. A noiva não era mais apenas um espírito, era um ciclo que se repetia, um casamento que nunca acabava, uma cerimônia presa entre o tempo e o terror. Um jovem chamado Tiago, morador local, decidiu que tentaria encerrar o ciclo. Seu bisavô havia sido o padre que conduziria o casamento original. Segundo os registros, ele também desapareceu naquela noite. Tiago acreditava que a única forma de acabar com tudo seria refazer a cerimônia, mas desta vez, com perdão e despedida. Com a ajuda de Dalva e de outros médiuns, ele entrou na capela à meia-noite, vestido como padre. Levava nas mãos o diário da noiva, encontrado por Marta. Ao abrir o livro no altar, as chamas das velas acenderam sozinhas, e todos os convidados espirituais apareceram nos bancos, calados, envoltos em neblina. A noiva entrou, flutuando. Sua presença causava dor física. Tiago leu os votos como estavam escritos no diário. Prometeu liberdade, e não união. Ao final, pediu perdão em nome dos vivos e dos mortos. A noiva hesitou. Chorou. E então, sorriu. Por um breve instante, parecia humana. Mas antes de sumir, olhou para Tiago e disse: falta apenas o beijo. Um vento violento soprou dentro da capela, e o diário foi consumido pelo fogo. Tiago desmaiou. Quando acordou, todos os médiuns estavam mortos,
com flores brancas sobre o peito. Ele foi o único a sobreviver. A capela agora estava em ruínas completas, como se tivesse sido destruída décadas atrás. Mas o sino ainda toca, mesmo sem estar mais lá. Hoje, a estrada que levava à capela foi coberta pelo mato e declarada área de risco. Mas curiosos continuam tentando encontrar o local, guiados por vídeos, lendas e pela voz da noiva que alguns ainda escutam em noites de lua nova. Dizem que ela chama por um nome diferente a cada ciclo, como se escolhesse a próxima vítima. O vídeo encontrado no celular de Tiago mostra o momento exato em que a noiva sorri. É uma imagem congelada, que foi retirada das redes sociais por causar desmaios e ataques de pânico. Especialistas tentaram analisá-la, mas os metadados indicam uma data impossível, 13 de outubro de 1897. Dalva deixou uma carta antes de morrer. Dizia que a noiva não estava presa à capela, e sim ao pacto de amor. Enquanto houver corações quebrados e promessas descumpridas, ela encontrará espaço para se manifestar. E que, um dia, talvez a cerimônia se repita fora da capela, em alguma igreja, em algum casamento real. A história virou livro, documentário, e até inspiração para um curta-metragem amaldiçoado, que nunca foi lançado porque todos os envolvidos começaram a sonhar com a mesma mulher. Vestida de branco. E todos desapareceram, um a um. A produção foi interrompida, mas o roteiro ainda circula em fóruns obscuros da internet. Quem passa hoje por São Pedro do Itabapoana, às vezes ouve o sino tocar. Sem explicação. Sem igreja. Sem torre. Apenas o som, e uma flor branca deixada no chão. Se você encontrar essa flor, não leve para casa. Talvez você tenha acabado de ser convidado para o casamento. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.